Uma palavra de esperança com o pastor Wagner Aprígio. Nos apoie nesta missão. Vamos juntos propagar o Evangelho de Cristo Jesus. Se esse canal tem sido bênção para você, então curta as nossas mensagens, inscreva-se e ative as notificações. Vamos compartilhar esperança. Fique agora com mais uma mensagem transformadora para a sua vida. Hoje eu quero caminhar com você diante de uma história que certamente pode mudar a sua história. Eu gostaria que você abrisse, você que tem a sua Bíblia aí, impressa ou digital, que você abrisse a sua Bíblia em segundo livro de Crônicas, capítulo 12. Você encontrando o capítulo 12, eu quero convidar você a pensar comigo sobre a história de um homem chamado Roboão. Quantos aqui já ouviram falar de Roboão? Levante a mão. Roboão. Alguns ouviram no sábado agora, né? Que bênção. E outros ouviram em outros lugares. E outros talvez não ouviram sobre esse homem chamado Roboão. Eu falei no sábado dos jovens culto resgatados sobre Roboão e o poder da influência. Hoje eu quero falar de Roboão olhando para outro ponto de vista, olhando para um outro cenário, para uma outra lição que certamente vai ser aplicada no seu coração. Eu quero falar hoje de Roboão, consequência ou sabedoria. Escute bem, consequência ou sabedoria? Será que nós estamos vivendo guiados pelas consequências ou guiados pela sabedoria? Escute bem, não tem para onde correr, não tem neutralidade aqui, não tem meio termo aqui, não tem como ficar em cima do muro aqui. Todos estão vivendo por consequência ou por sabedoria. Sim, você, seu pai, sua mãe, seu tio, seus irmãos, menos as crianças que ainda não têm juízo, que ainda não sabem discernir as coisas, mas a partir do momento que nós começamos a discernir as coisas, a decidir o que queremos, todos nós estamos sendo guiados por consequência ou por sabedoria. Antes de lermos alguns versículos do capítulo 12, eu quero te contar um pouquinho, de forma sucinta, a história do rei Roboão. Roboão, ele foi o sucessor do rei Salomão, ou seja, Roboão era filho de Salomão. Salomão que era filho de Davi, então Roboão era o neto de Davi. Sim, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Salomão, o homem que pediu sabedoria a Deus, e se tornou um dos homens mais sábios que já passou aqui por essa terra. Mas você sabe muito bem que no meio do caminho Salomão desviou dos valores, princípios e fundamentos de Deus. Salomão trocou o Senhor por mulheres, por paixões avassaladoras, por prazeres carnais. E você sabe que nós temos que tomar essa decisão todos os dias. Ou nós viveremos pelo Espírito, ou nós viveremos pela carne. A Bíblia diz que existe uma guerra de mentalidades. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, fala sobre a mentalidade da carne e a mentalidade do Espírito. A mentalidade da carne é inimiga da mentalidade do Espírito. Porque a mentalidade da carne não se submete a Deus, não pode agradar a Deus.
A mentalidade da carne, ela dá razão à carne, os prazeres, as paixões. Aquilo que os seus olhos dizem, aquilo que seu nariz aponta, aquilo que você diz assim, mas eu estou sentindo isso, e esse é o nosso problema. A Bíblia não nos chama para viver pelos sentimentos. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Não é o que você sente, é o que você entende como fé. Se o seu corpo grita mais alto que o teu espírito, então você está vivendo a mentalidade da carne. Pois bem, Salomão, que era guiado pelo espírito, passou a ser guiado pela carne. Ele teve cerca de 1000 mulheres e se perdeu no meio do caminho. Ele vai escrever em Eclesiastes dizendo: tudo é vaidade. Eclesiastes, segundo historiadores, é o livro que Salomão escreve, mas um homem já com cabelo grisalho, mais velho, e um homem já arrependido da besteira que fez. Então ele vai dizer que tudo é vaidade. E de fato, quando você pega essa palavra, vaidade, todo dia que você acorda, é como se essa palavra viesse assim, ó, vaidade, ou seja, a idade está indo, a idade está passando, e o que você está fazendo da sua vida? Tudo é vaidade, vaidade, vaidade. Uma hora vai acabar. Uma hora, esse reloginho, esse marcador de tempo, uma hora, esse tempo vai se esgotar para você. Se esgotou o tempo para Salomão. Então se inicia um tempo para Roboão. Roboão é o filho de Salomão e ele tem a grande dádiva de reinar no lugar do seu pai. Só que se você conferir o capítulo 10, em 2 Crônicas, você vai ver um Roboão que não consultou a Deus no início do seu reinado. O capítulo 10 diz que Roboão teve um problema para resolver, um dilema para resolver. O povo estava chateado pelos impostos pesados que Salomão havia incumbido ali, imposto ali em Israel. Então quando Roboão começa a reinar, o povo de Israel se reúne e fala assim: Roboão, se você tirar esse fardo pesado que o seu pai colocou sobre nossas costas, então nós te serviremos a vida toda. Pois bem, quando o povo consulta Roboão, Roboão diz assim: me dê 3 dias, voltem em 3 dias e eu vou dar resposta a vocês. Então Roboão pegou os 3 dias para consultar alguns grupos se ele ia ouvir o povo e ceder ao pedido do povo ou não. Roboão então vai consultar os conselheiros mais velhos que haviam aconselhado seu pai Salomão. Os mais velhos disseram a Roboão: olha, Roboão, serve o povo, ouve o povo, porque se você ceder a esse pedido, você terá esse povo para sempre. Mas Roboão pensou assim: não, eu preciso tomar outro conselho. Ele foi se aconselhar com os amigos mais jovens, os rapazes que haviam crescido com ele. E chegando lá, Roboão perguntou também: e aí, o que vocês acham que eu devo fazer? Então os coleguinhas de Roboão, os mais jovens, na verdade Roboão tinha 41 anos já, tá? Mas a Bíblia diz que os amigos dele era um grupo que havia crescido com ele, um grupo de jovens. Vou explicar isso já já. Então esses mais jovens disseram o seguinte: Roboão, não cede ao povo. Diga ao povo o seguinte: olha, o meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do meu pai. Se meu pai foi pesado com vocês, eu serei ainda mais. O meu pai corrigiu vocês com vara, com chicote puro.
vou corrigir vocês com um chicote, mas na ponta do chicote vai ter pedaços de metais para cortar vocês por inteiro. Tipo Roboão, os mais jovens disseram assim: Roboão, põe moral nesse povo, mostra a esse povo quem manda agora é você. E sabe o que o Roboão fez? Escutou o conselho da galerinha, da juventude. E por isso ele perdeu todo o povo. E Israel, que estava unido até ali, no tempo de Davi, 40 anos quando Davi reinou, 40 anos quando Salomão reinou, esse povo que estava ali reunido foi dividido. Das 12 tribos, 10 tribos foram embora, formaram o reino do norte. E somente 2 tribos, Judá e uma parte de Benjamim, fica do lado de Roboão. Pastor, onde está aqui a situação que Roboão não quis consultar a Deus? É simples. Ele consultou os mais velhos, ele consultou os mais jovens, mas em nenhum momento diz que ele consultou a Deus. Isso quer dizer que quando você estiver diante de um dilema na vida, você pode pedir conselho aos mais velhos, você pode pedir conselho aos mais jovens, mas não esqueça de pedir o conselho de Deus. Roboão foi indiferente, ele rejeitou, ele ignorou a possibilidade de ouvir a voz de Deus. Capítulo 10 aqui. Já no capítulo 11, nós temos um Roboão que decidiu ouvir a voz de Deus. Depois da besteira que fez, ele voltou atrás e ele passou a ouvir a voz de Deus. Quer ver? Isso aqui é bem interessante. No capítulo 11, por favor, versículo 2 ao 4. Capítulo 11, versículo 2 ao 4. Entretanto veio esta palavra do Senhor a Semaías, homem de Deus: diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todos os israelitas de Judá e de Benjamim: assim diz o Senhor, não saiam à guerra contra os seus irmãos, voltem para casa, todos vocês, pois fui eu que fiz isso. E eles obedeceram a palavra do Senhor e desistiram de marchar contra Jeroboão. Ou seja, Roboão, que não havia consultado a Deus no capítulo 10, no capítulo 11 ele decidiu ouvir a voz de Deus. Diga amém, gente. Ou seja, viu como nós podemos mudar de um dia para o outro? Você não precisa replicar e repetir os seus erros o tempo todo. Se a primeira vez que você teve que tomar uma decisão, você agiu errado, então agora você pode agir certo. Mude o padrão mental, mude o comportamento, mude o seu hábito. Troque o seu hábito negativo por um hábito positivo. Troque o seu hábito carnal por um hábito espiritual. Volte a obedecer a Deus. Amém. Mas não é do capítulo 11 que eu quero pregar. Eu quero pregar mesmo no capítulo 12. Porque o capítulo 11, Roboão voltou ou decidiu ouvir a Deus. Mas no capítulo 12, o Roboão, que havia obedecido a Deus e havia prosperado pela obediência, capítulo 12, ele voltou a desobedecer a voz de Deus. Roboão representa pessoas que não sabem o que quer da vida, sabe? Um dia quer, um dia não quer. Um dia é crente, um dia não é. Um dia ama a igreja, outro dia fala mal. Um dia, sabe, está no poder, outro dia está na carne. Um dia diz, não, eu quero o Senhor. Eu estou cansado de sofrer, eu estou cansado disso. Eu estou cansado dessa vida. E Deus vem e muda a história. Deus vem e prospera. Deus vem, sabe, e abençoa. Aí passa um tempo, volta para o mesmo mundinho de sempre. O capítulo 12 vai nos mostrar que temos a decisão de viver pela consequência ou viver pela sabedoria. Antes de entrarmos no capítulo 12, escute bem. O Wayne Cordeiro é um
é o autor de um livro chamado Mentores Segundo o Coração de Deus. Esse livro tem feito muito sentido para a minha vida esses dias. E sobre isso ele disse o seguinte: não temos a sabedoria necessária para sermos pastores, pais, filhos, esposas, maridos, professores, líderes, de que essa geração necessita. Você já observou que nós não temos, ninguém inicia algo com a sabedoria completa necessária para aquele algo? Quer ver? Se hoje você estiver em uma função, por exemplo, você vai entrar em uma empresa numa função de auxiliar. Mesmo que seja uma função simples, os primeiros dias são de muito nervosismo, sim ou não? É assim que faz. Você não sabe o que fazer, porque ninguém começa fazendo nada na vida com a sabedoria necessária. Quem nasce do ventre da mãe, quem nasce e no primeiro dia de vida já sabe ser um filho bom para o pai e a mãe? Não. Você vai começando a aprender. Qual mãe, qual pai de primeira viagem que quando o filho nasce ele já é um pai completo, uma mãe completa? Não. Vai aprender a perder noites, vai aprender a ter paciência com aquele choro na madrugada, com uma cólica. Já observou? Ah, pastor, eu estudei, eu vou ser o gerente de uma multinacional. Beleza, por mais que você tenha estudado 50 anos, mas o seu primeiro dia como gerente daquela empresa será de pânico. Porque você nunca começará algo com a sabedoria necessária para aquele algo. Quando eu me converti no primeiro dia, eu já sabia que seria um pastor, sabia? Quando eu me converti no primeiro dia, eu já sabia que seria um pastor. Primeiro dia, Deus tinha me falado: você é um pastor. Primeiro dia na igreja. E por isso eu quero influenciar você. Você pode saber quem você é, ou para que Deus chamou no primeiro dia da sua caminhada. Só que Deus disse assim: você é um pastor. Estou te chamando para ser pastor. Aí quando eu comecei a pastorear, eu achei que eu sabia. Sofri demais. Até hoje estou aprendendo a ser pastor. Porque nós nunca teremos a sabedoria necessária para fazer tudo o que Deus nos pede. E é por isso que a Bíblia diz: para quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Pois é, Roboão então, ele precisa agora reinar. Ele havia obedecido a Deus, mas no capítulo 12, vamos ler comigo, por favor. Capítulo 12, versículo 1, diz assim: depois que Roboão se fortaleceu e se firmou como rei, ele e todo Israel, repitam comigo, abandonaram a lei do Senhor. O homem que havia obedecido, o homem que havia prosperado, Deus abençoou o reinado dele. Deus prosperou o reinado dele. Mas a Bíblia diz que depois que ele se fortaleceu, depois que ele estava se sentindo grande demais, ele abandonou a lei do Senhor. Irmãos, até quando nós vamos flertar com esse mesmo estilo de vida de Roboão? Tem gente que entra na igreja desesperada, dizendo: Deus, se o Senhor mudar minha vida, eu vou ser assim. Se o Senhor fizer isso, eu vou fazer assim. A verdade é que Deus sempre faz o que Ele promete. Mas muitas vezes, nem sempre cumprimos o que nós prometemos. Roboão então se fortaleceu, e diz a Bíblia, ele abandonou a lei do Senhor. Agora escute bem,
Eu falei que nós podemos caminhar pela consequência ou sabedoria. Roboão decidiu caminhar pela consequência. Vou te explicar o que é caminhar pela consequência. Viver pela consequência é uma escolha que custa muito caro. Caminhar pela consequência vai te custar muito no final. Como assim, pastor? A consequência, meu irmão, escute bem. A consequência, por sua vez, exige que você primeiro cometa o erro. A consequência, ela exige que você primeiro cometa o erro. Por exemplo, assim, você está com uma decisão muito séria para tomar. Alguém diz assim, tipo, vamos usar droga? A consequência fala assim para você, usa. Depois a gente vê no que vai dar. A consequência não pensa. Ela manda você fazer. Ela exige que primeiro você cometa o erro. Fume, beba, se prostitua, tenha relação sexual antes do tempo, fique com vários garotos, traia sua esposa, traia o seu marido, seja qualquer tipo de crente. Lá no final, você vai ver o resultado. A consequência, ela te diz, primeiro faça, depois pense. Ou seja, a consequência te leva a agir como um ser irracional. Faça, depois você pensa. A consequência diz assim, você pensa, eu vou tacar a minha cara na parede com muita força. Aí a consequência fala bem assim, vai, corre, mete a cara no poste, mete a cara na parede, vai, bate seu nariz nessa parede de concreto, depois você vê o resultado. A consequência diz assim. E o Roboão preferiu caminhar pela consequência. Depois a gente vê no que vai dar. Vamos abandonar o Senhor agora. Lá na frente a gente vê se a conta fecha ou não fecha. Se vai ser bom ou ruim. Quer ver? Ao abandonar o Senhor, após as vitórias, Roboão sofreu consequências. Confira comigo, por favor. Versículo 2 do capítulo 12. Diz assim: por terem sido infiéis ao Senhor, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado de Roboão. Ou seja, Roboão não conseguiu ficar 5 anos firme na obediência. Roboão não conseguiu ficar 5 anos firme para hoje na igreja. Roboão não conseguiu ficar 5 anos firme ouvindo a voz de Deus. No 5º ano, ele disse, eu quero viver agora pela consequência. E pela consequência diz a Bíblia, o rei do Egito invadiu a nação de Roboão. Escute aí, verso 3. Com 1.200 carros de guerra, 60.000 cavaleiros e um exército incontrolável de líbios, suquitas e etíopes, que vieram do Egito com ele, conquistou as cidades fortificadas de Judá e chegou até Jerusalém. Então o profeta Semaías apresentou-se a Roboão e aos líderes de Judá, que se haviam reunido em Jerusalém, fugindo de Sisaque, e lhe disse, assim diz o Senhor, o profeta disse a Roboão, assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, por isso agora os abandono, entregando-os a Sisaque. Deus disse, já que você decidiu viver pela consequência, você vai ver que vai te custar muito caro. Diga assim comigo, viver por consequência, no começo, parece aventura, pressão, mas no final, custa caro.
Custou caro para Roboão. Custou caro para Ló, sobrinho de Abraão, que achou que estava ganhando, escolhendo a melhor parte da terra. Foi parar na cidade que Deus destruiu. Perdeu a mulher que virou estátua de sal. Custou caro para Davi quando decidiu viver pela consequência, abandonando a sabedoria e deitando com Betseba, a mulher do seu soldado Urias. Custou caro para Davi. Custou a morte de filhos. Custou a vergonha. Custou caro para Sansão, quando sabia que não deveria buscar mulheres em outros povoados, em outros lugares, e perdeu o olho, perdeu a visão. Custou caro para Saul, que foi honrado em ser o primeiro rei de Israel, mas abandonou a Deus consultando demônios, se suicidou. Custou caro para Saul. Custou caro para Judas, que teve o privilégio de andar cerca de 3 anos com o Mestre, com Jesus, com o Filho de Deus. Judas viu milagres, viu a multiplicação dos pães, viu Lázaro ressuscitar, viu Jesus fazer tantas coisas. Mas Judas preferiu a consequência e trocou Jesus por algumas moedas. Custou caro para Judas. Morte eterna. Custou caro para Ananias e Safira, que tentaram enganar os homens de Deus por causa de dinheiro. Viver pela consequência custa caro. Vamos vir para o hoje. Vamos olhar para o hoje. Quantos amigos você conhece? Quantas amigas você conhece? Que decidiram viver pela consequência, e muitos deles não estão mais vivos. Custa caro viver pela consequência. Roboão abandonou o Senhor depois que tudo estava muito bom. E preferiu viver pela consequência. Só que em meio à consequência, Roboão parece que vem um pouco de juízo. Sabe o que ele faz? Diga assim, o quê? Você acredita que ele se arrepende de novo? Mesmo sofrendo? Mesmo padecendo? Você pode, mesmo no seu sofrimento, mesmo na sua guerra, mesmo nas suas dores, você ainda pode voltar para Deus. Você ainda pode se arrepender. O que é arrepender, pastor? Arrependimento significa mudança de mente, mudança de mentalidade. E quem muda a mentalidade, muda as crenças. Quem muda a crença, muda palavras. Quem muda palavras, muda emoções. Quem muda emoções, muda comportamento. Quem muda comportamento, muda de hábito. Quem muda de hábito, muda caráter. E quem muda caráter, muda o destino. Quer ver? No meio da dor, verso 6. Os líderes de Israel e o rei se humilharam e disseram: o Senhor é justo. Lógico que é. Quem errou não foi Deus, foi Roboão. O Senhor é justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, veio a Semaías, o profeta, esta palavra do Senhor: visto que eles se humilharam, não os destruirei, mas em breve lhes darei livramento. Mas a ira, eu vou perdoar vocês, mas em breve lhe darei livramento. Minha ira não será derramada sobre Jerusalém, por meio de Sisaque. Eles, contudo, ficarão sujeitos a ele, para que aprendam, olha isso aí, olha o que Deus diz, para que aprendam a diferença entre servir a mim e a servir os reis de outras terras. Ou seja, Deus fala bem assim: eu perdoo a sua besteira, mas a consequência eu não vou remover. Digam comigo: Deus perdoa o pecado, mas não remove a consequência. Não, pastor, não, hein?
Você não lembra do ladrão na cruz, não? Um ladrão na cruz disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. O Senhor disse assim: lógico, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque você se arrependeu. Só uma perguntinha: Jesus perdoou ele, sim ou não? Sim. Mas tirou ele da cruz? Jesus é o Deus que perdoa o pecado, que perdoa os erros, mas não remove a consequência. Jesus perdoa o assassino, perdoa o homem perverso, mas se ele tiver que pegar 100 anos de cadeia, ele pode ser perdoado lá dentro, mas a consequência da cadeia ele tem que passar. O Senhor disse assim: Roboão, sabe por quê? Eu te perdoo, mas não removo a consequência, para vocês aprenderem a diferença entre me servir e servir o mundo. Ou seja, se você me serve, você caminha por sabedoria. Se você serve o mundo, você caminha pela consequência. E você precisa saber da consequência. Na verdade, né, estamos ouvindo, né, Alfredo? Todos nós. Todos nós. Uma palavra para todos nós. Precisamos, então, se arrepender no momento difícil. Mas precisamos entender que o Deus que perdoa pecado não remove consequência. Deus perdoa ele e diz assim: mas tem consequência. Agora eu quero te mostrar que, vamos ver, no versículo 12, olhem para esse texto, versículo 12. Como Roboão se humilhou, a ira do Senhor afastou-se dele, e ele não foi totalmente, destruído. Na verdade, em Judá havia algo de bom. Porque Deus não destrói o homem de uma vez por todas. Porque em Judá havia algo de bom. E você pensa: pastor, já errei tanto, já falei tanto, eu nem sei porque eu estou vivo. Porque Deus sabe que dentro de você ainda existe algo de bom. Existe algo dentro de nós, e esse algo é valioso, é bom. Ele te dá uma nova chance, uma nova vida, uma nova história. Ele te chama para algo maior. Amém. Agora, queridos, dá um pulinho comigo aí no versículo 13 agora. O rei Roboão firmou-se no poder em Jerusalém e continuou a reinar, ou seja, continuou a reinar. Tinha 41 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel, para nela pôr o seu nome. Agora versículo 14. Ele agiu mal, por quê? Porque não dispôs o seu coração para buscar o Senhor. Por que Roboão cometeu erros na vida? Porque não buscou a Deus de todo o coração. É por isso que ele andava assim, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, lá em cima. Um dia quer, um dia não quer, porque ele não buscava a Deus de todo o coração. Mas agora eu quero terminar com a parte melhor: consequência ou sabedoria. Amém? Vamos olhar sobre sabedoria. Provérbios 22, verso 3, rapidamente. Provérbios 22, verso 3. Põe aí, por favor. Provérbios 22, verso 3. Olha isso aqui. Como vale a pena caminhar por sabedoria. O prudente, quer dizer, o sábio, percebe o perigo e busca refúgio. Mas o inexperiente, o tolo, que quer andar por consequência, segue adiante e sofre. Não, vamos ler comigo para você ver que eu não estou brincando, é coisa séria aqui, O prudente, o sábio, percebe o perigo, ele percebe o perigo e busca refúgio no Senhor.
O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. O sábio vê o perigo e diz assim: epa, nada disso. Maconha destrói o cérebro. Nada disso. Cachaça dá cirrose. Nada disso. Prostituição abre um portal para demônios tomar conta do meu corpo. Nada disso. Aquela amizade só me leva para as coisas ruins. Nada disso. O sábio percebe o perigo e busca refúgio em Deus. Mas o inexperiente, o que é o inexperiente? O que não aprende nada, nunca aprende nada. Roboão diz que ele tinha 40 anos quando começou a reinar. Mas a Bíblia diz que ele tinha alguns amigos que cresceram com ele, e esses amigos eram jovens. Eu falei isso no sábado. Peraí, se os amigos cresceram com ele e ele tinha 41 anos quando começou a reinar, provavelmente os amigos também deviam ter 40, 41, sim ou não? Sim, cresceu com ele. Mas por que a Bíblia diz que ele preferiu ouvir conselho dos amigos jovens? Vou te explicar o que eu entendo com isso. É que existe um estudo que diz que, na verdade, a Bíblia quis dizer Roboão reinou com 21 anos. Trocou o 20 pelo 41. O 21 por 41. Mas eu não gosto de pensar que erraram na idade bíblica aqui, não. Eu entendo que Roboão tinha 41 anos, mas tinha cabeça de 21, ou seja, ele era um homem que agia como um pirralho, como menino, como moleque. São pessoas que crescem fisicamente, são pessoas que crescem profissionalmente, são pessoas que crescem na idade, mas a mente continua pirracento, desobediente, vivendo por consequências. Então a Bíblia diz que se eu viver por sabedoria, eu vejo o perigo e me refugio em quem? No Senhor. Olha aqui, gente. A sabedoria ensina a lição antes de você cometer o erro. A sabedoria fala bem assim: nossa, a filha ali do José, a minha amiga lá da escola, foi namorar com um rapaz, ou o menino ali, meu amigo, foi namorar com uma moça. Nossa, só vive sofrendo. Ah, eu conheço uma amiga que cresceu comigo. Sabe, hoje ela tem 10 filhos, mas ninguém assumiu. Você olha assim, com sabedoria, não posso fazer a mesma escolha. A sabedoria te mostra antes de você cometer o erro. Eu quero terminar agora para honrar aquilo que vocês me honraram. Eu tenho um capítulo no nosso livro chamado Velho Mundinho Nunca Mais. Esse capítulo se chama, vocês vão ler daqui a pouquinho, Muitos Já Erraram. Eu falo sobre a importância de você perceber que antes de você errar, observe, muitos já erraram antes de você. Você não precisa cometer os mesmos erros que o outro cometeu. O doutor Augusto Cury fala o seguinte: uma pessoa inteligente aprende com seus erros, mas uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. O inteligente aprende com seus erros. Ah, eu sou inteligente, e vai pela consequência. Mas o sábio não, o sábio aprende com o erro do outro. Quantos já sofreram e você sabe? Quantos já morreram e você sabe? Caminhe pela sabedoria. A sabedoria te diz: esse caminho é errado, essa atitude é ruim. A sabedoria te chama para viver uma vida protegida, abençoada com Deus. Aleluia! Precisamos caminhar pela sabedoria. Eu quero fechar dizendo: pastor, quem é a sabedoria? A Bíblia diz que
Jesus é a sabedoria de Deus. Se você receber Jesus como seu único, suficiente Salvador, então você vai ter a maior sabedoria desse planeta, desse universo e de toda a eternidade. Jesus é a sabedoria de Deus. Diga assim: Pai, em nome de Jesus, eu decido não viver por consequências, mas viver por sabedoria, porque a tua sabedoria é personificada em Cristo Jesus, meu Senhor e Salvador. Amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte, bem forte, bem forte. Glória a Deus.